Eu sou um amante da literatura. Hoje eu vou falar sobre os meus livros, né? Como caráter introdutório, eu posso falar um pouco sobre o meu gosto literário. Eu gosto realmente de um romance mais tradicional. Então, se for do amor entre o homem e a mulher, tem que ser mais tradicional, né? Por exemplo, o Romance da Rosa de Guilherme Delory. Eu gosto desse, né? Acho muito bom. Contos também que é sobre o amor, né? Como, por exemplo, A Flor de Vidro de Rubião Murilo. Ele tem aquele jogo de tempo, né? É típico da literatura moderna. Ele morre lá no início do conto, né? E quando ele cai ali, na verdade, ele já ferido, você só sabe que ele foi ferido depois, mas ali no início ele já ferido. Ele tem uma o autor chama de realidade súbita, né? Quer dizer, teve um delírio, ele ouviu o apito do trem, né? E aí ele ouviu Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice. E aí ele meio que ele se mata, né? Na verdade, ele se joga de escada abaixo. Só que o autor fala de uma forma meio usando assim analogias profundas e você não entende, pode não entender que ele morreu ali, né? Então tem essa profundidade, né? É sobre um amor não correspondido, em que o homem fica perturbado, enlouquece, o que não é algo muito viril, né? Tem lá seu valor, tem, mas esse negócio de homem sofrendo por mulher, é como eu disse, né? Algo típico, é um romance moderno, né? Então é algo, uma fraqueza, isso é uma falta de virilidade que eu não teria e não passaria isso para romance nenhum meu, como se fosse um valor. Jamais, eu jamais faria uma loucura dessa, né? Deixa eu ver como é que isso dá para eu aumentar aqui, enquanto eu estou aqui no início, né? Olha. Hum. Ah, sobre as dissertações, né? Eh, eu foco em linguística e filosofia, né? Eu penso que andam juntas a linguística e a filosofia, né? Quando você está a ler Organon de Platão, toda a regra sobre as substâncias são as regras que estão na gramática, né? E isso porque a linguística e a filosofia, elas são inseparáveis. Oi, acho que não é ninguém. Elas são inseparáveis, né? Então, quando você está a ler qualquer obra filosófica, por exemplo, como eu cito em alguns dos meus livros, Eutidemo de Platão, você tem uma profundidade linguística enorme. Está ali tratando ali dos termos associados aos verbos, sem citar, sem dizer que está fazendo isso, né? Sobre a argumentação. Então, gramática, retórica e lógica não se separam, né? Você não pode estudar as coisas de formas distintas. É como quem tenta aprender vírgula, né? Sem aprender sintaxe. Vai sempre faltar alguma coisa. Olha, está usando ali, mas a pessoa não colocou a mão, né? Então a pessoa não sabe estruturar a língua, porque a vírgula, na verdade, não irão lhes dizer isso, né? Ela é um recurso gráfico, ela não aparece aqui na fala, né? Que ela serve à estrutura da língua, né? E tudo que se diz sobre ela pode ser contradito. Não se separa sujeito de verbo. E se eu colocar um termo associado ao verbo entre o verbo e o sujeito, eu posso colocar duas vírgulas, né? Então, são idealismos assim. Quem segue uma regra dessa é porque realmente não aprendeu,
né? Ser sincero aqui. Crase também, você não aprende estrutura, você está lá aprendendo as classes e estruturando ao mesmo tempo. Quem não aprendeu, né, vai ter aula de crase? Isso é um absurdo, né? Para mim isso é um absurdo. Então, você vai desassociando as coisas e acaba emburrecendo os alunos, né? Então, eu não vejo como coisas distintas. Então, aqui agora eu vou assim focar nos meus livros, né? Aqui focar nos meus livros. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para baixo. Tem não, né? Tenho aqui, ó, Verus Deus, né? É uma dissertação minha que eu escrevi. Eu terminei de escrever ela, na verdade, em 2016. Eu comecei a escrever ele em 2010. Ele tem 500 páginas. Foi quando, nessa época, eu estava passando por muita turbulência, muita coisa estranha acontecendo no meu ambiente universitário. E eu não. Coisas que eu não compreendia, né? Não tinha noção de por que as coisas serem daquela forma, né? E aí fui tendo, assim, elucidações pelo filósofo Olavo de Carvalho sobre o que estava acontecendo no meio ambiente universitário, porque tinha tanta loucura agregada ao curso, né? E eu ouvia aquelas coisas do Olavo e tudo fazia sentido para mim, né? Também o do meu amigo Guilherme, Polemarco Guilherme, né? Autor até de livros. Aí deixa eu procurar um livro dele aqui. Polemarco Guilherme. Deixa eu ver se. Acho que o livro dele. Deixa eu ver aqui. Olha ele aí, né? Eu me lembro que na época ele me elucidou muito a respeito de política, né? De política. Ele tem livro aí. Esse é o perfil público dele, né? Acho que eu cliquei aqui nem. Ele tem livro aqui. Deixa eu abrir a Amazon. Ah, não. Aqui ele pegou um link meu aqui. Deixa eu botar aqui. Política. Na época ele tinha um livro chamado. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Não, nada a ver isso aí, hein? Você tá aqui, Guilherme. Deixa eu ver. Política. Rapaz, queria tanto. Achei ele aqui, né? Para entender a direita e a esquerda. Esse preço aqui é por causa das taxas, viu, gente, de importação e o país. O país come um pedação aí, o banco também, aí fica esse preço. Ai, mas isso no futuro, se Deus quiser, muda, né? O Polemarco, ele tinha um programa chamado O Patriota, Voz da Resistência. E eu me divertia assistindo o programa dele, né? Chegava em casa, comentava com ele, fiquei amigo dele, conversava muito com ele. Na época, comentava algumas coisas na época com ele. Noam Chomsky, esse pessoal bem errado que tem aí, né? As coisas que eu via meio estranhas, assim, no meu ambiente de faculdade. E ele tinha esse canal com essa proposta de elucidar sobre o tema, né? E me, eu, eu estudando ali a linguística e ao mesmo tempo eu fui, né, tendo a ideia de produzir esse livro aqui, ó, A Liga Comunista, né? Tá aqui, ó, o ano da publicação foi 2016 também. Por quê? Eu estava a escrever Verus Deus
E durante esse processo, para me aliviar da tensão daquele lá, né, daquela dissertação, eu comecei a escrever o romance A Liga Comunista, né, que tinha proposta, era um grupo, eram professores, na verdade, professores que se juntavam para causar a revolução social, né? Cada um com as suas particularidades, com as suas definições próprias do que é comunismo, de forma que eles se colocassem eles juntos e não existisse direita, eles se matariam por poder ou por algum outro motivo, se odiariam. Mas como eles possuem um inimigo comum, né? Então eles se juntam para formar a Liga Comunista. Um romance passa no Brasil, né? E é isso, a proposta dele é ser um pouco jocoso. Não existe opinião. Ó, algumas pessoas me cobraram coisas absurdas sobre os meus romances. Queriam que eu tirasse a qualidade da obra, né? Com certas propostas. Citar pessoas como Lula, eu citar uma pessoa dessa no meu romance, só se fosse mudando, criando uma personagem com um nome parecido. Mas em nenhum momento eu senti o desejo de fazer isso. E o filho é meu aí, né? Então eu faço ele do jeito que eu quiser, né? Não é assim? Então, em nenhum momento eu digo o que é certo ou digo o que é errado. O narrador, ele é onisciente, mas ele não te informa o que é certo e o que é errado. Como ele está a narrar situações baseadas na realidade do meio ambiente universitário e do que se estimava dele, é um romance muito verdadeiro. Então, meio que a pessoa que se diz meio comunista, talvez ela sinta vergonha do que ela é. A intenção desse livro é essa, é ser engraçado, com humor, aquele humor sarcástico, né, embutido, e causar vergonha em quem professa essa fé estranha aí, né? Um outro livro que eu estava produzindo em paralelo, nesse mesmo período, era Clínias, Sobre a Discórdia e Monstro. Esses três saíram, né? A Liga Comunista, Monstro e Clínias, eles saíram mais ou menos na mesma época. O primeiro que ficou pronto foi Clínias, mas eu não publiquei ele antes dos outros. Era um diálogo trágico, né? Onde o início dele ali é uma latina vai se encontrar com Clínias, né? Vou falar porque isso não tira a experiência, né? E quando ela decide, o momento em que ela decide encontrar Clínias, o destino se biparte, né? Então, daí em diante, né, há um destino diferente a Clínias. É dado um destino diferente a Clínias. Como é que isso acontece? Né? Como é grego, né? Então eu colho ali das alegorias do paganismo grego para trazer alguma fantasia para a coisa, né? Então é um diálogo que você pode ler em 2 horas ou pode ler em 4 dias. Sei lá, eu leio meia hora todo dia, 4 dias. Ou então você lê direto 2 horas. É o tempo de um filme, é o tempo de leitura de uma peça de teatro. É um diálogo. Então ele tinha que ter esse tempo aí, né? E ele adianta que ele é trágico, né? Ele tem um elemento de trágico mesmo, dessa coisa da falta de controle do trágico, que é característico da tragédia grega mesmo, né? Monstro é o meu primeiro romance sério, né? Ele é dividido em 2 partes. Deixa eu voltar um pouco para a Liga Comunista, contar uma coisa. A Liga Comunista, ele tem uma introdução. O narrador aqui, ele simplesmente ele não inicia
determinando o lugar, o tempo, nada disso. Tanto que o tempo você vai recebendo por elementos. Eu não determino o tempo logo no início. Você sabe que é mais ou menos o tempo pelo que o narrador está dizendo. É a mesma coisa que eu faço com a Rosa. Até escondo de uma forma até mais artística, né? Então, essa pequena introdução de umas 8 páginas, o narrador começa a dissertar para te dar o tom do romance, né? E aí ele já culmina na escola, uma escola tal, e começa com a professora Monteiro, né? E tem também o professor Eduardo, professor de português Eduardo, e assim vai. Mas antes tem uma pequena introdução. Ele meio que ele começa a dissertar sobre elementos para te preparar para o que está por vir. Em Monstro, há 2 narradores, né? Há o narrador de primeira pessoa, na primeira parte do livro, na metade do livro. Ele já inicia o romance. Esse romance ele já inicia narrado em primeira pessoa, que é o desse livro aqui de capa azul, né? Ele já inicia falando, ele está sentado num café, está esperando a sua amada e ele tem certeza, ele fala, ela irá me amar, né? Ele possui, o nosso protagonista aí possui aptidões mentais, ele realiza proezas, digamos um verdadeiro mentalista, né? É o nosso protagonista. O diagnóstico dele aparece lá no final do romance, depois que já acabou o livro, tem uma partezinha só para explicar, porque eu não tiro essas coisas do nada, né? Tenho que ter uma base, né? E essa base, ela também não pode ser pobre, eu não posso empobrecer a base com que realmente a gente ouve, que o que nós ouvimos não possui a completude da realidade, né? Na metade do romance para frente, de Monstro, há ali uma mudança nesse narrador. O narrador ele passa a ser um narrador de terceira pessoa. Aí alguns podem pensar que eu vou matar a minha personagem. Talvez sim, talvez não, né? O que eu posso dizer é que é um ser que está em uma dicotomia, aonde ele busca entender se ele está correto, se ele é certo ou se ele é errado, né? Ele não sabe se ele é uma pessoa completamente correta, né? Em alguns momentos ele se julga mal, né? Ele fala, eu sou um traidor, eu sou um, né? Mas, né? Parece que ele se divide, né? Ele está dividido, é um homem dividido, né? Então, finalzinho de 2016, eu publico o Recurso Retórico e Ironia. Por que isso? Porque o Recurso Retórico e Ironia, eu comecei a escrever ele no ano anterior. Estava na faculdade, houve uma discussão, muito ódio contra a minha pessoa, né? E eu não entendi o motivo, tanto ódio contra mim. Quando eu fui apresentar a minha dissertação, então eu ouvia coisas como: este não é o meu Voltaire. Você traduziu isso aí de uma obra em inglês para o português e colocou o seu nome? Quando ela disse isso, eu pensei: nossa, será que está tão bom que ela não acredita que eu possa ter feito isso aí, né? E teve também um outro. Esse livro é envolto em um monte de gente horrível, sabe? Um monte de gente horrível. Atrai tanta gente horrível para falar besteira, bobagem, falar daquilo que não sabe, né? Teve um outro aí que
disse assim: ironia é o recurso do burro, do idiota, que não conseguindo. Eu posso até ler as palavras dele aqui, tem uma cópia, mas deixa pra lá. Não conseguindo responder, o asno ri, ele disse assim. Até peguei a opinião dele e coloquei dentro do livro, né? Eu lembro que na época a ironia vem sendo a tratar como uma figura de linguagem rebuscada e de difícil entendimento, mas na verdade é a língua dos asnos. Ele falou uma coisa assim. E outras pessoas falaram bobagens também. É um livro que está sempre envolto parece que ele atrai gente ruim, sabe? Gente que é seca por dentro de amor. Parece que não tem amor. Esse livro atrás, assim, para falar besteiras contra ele, né? Teve até uma pessoa que disse: se eu quiser saber sobre ironia, eu abro um dicionário, fiz 2, 3 linhas. Pô, para que você vai ler um livro de 163 páginas, você pode ler 3 linhas. Até disse isso para a pessoa, né? Uma outra pessoa disse a mesma coisa para mim. Eu nem tinha oferecido o livro para essa pessoa. Só estava contando uma alegria, mas a pessoa era uma vampira psíquica. Sabe quando a pessoa é um vampiro psíquico? Né? Que é essa coisa de sugar, né, o êxito do outro. Tem um êxito. Construir. Aí a pessoa suga esse êxito. Você pode chamar essa pessoa de vampira psíquica. Ou vampiro psíquico. Né? Então 2016 se foi. Se foi e veio 2017, não produzi nada, estava num corre-corre. Veio 2018, produzi Máximo. Máximo, a ideia de produzir Máximo veio já em 2017. A ideia de escrever Máximo. Máximo é um livrinho que tem ali, 289 páginas, 300 páginas. Ele é num formato um pouquinho maior. Ele é dividido em duas partes. No início é um ditado. Então, o romance ele funciona assim. Eu digo que no dia tal, meu grande amigo me convidou para escrever uma pequena parte do pensamento. O romance é isso. Uma pequena parte do pensamento e da história da vida dele no momento em que ele conheceu o grande amor da vida dele. Nesse tempo, né, em que ele conheceu o grande amor da vida dele. E essa primeira parte, que ela parece uma dissertação, na verdade é a personagem que está dissertando para mim. Então isso está dentro da narrativa. Entendeu? É um romance completo. Só que se você dividir ele no meio, ele tem uma parte inicial dissertativa, que não é Jonas falando. É o grande filósofo Sanoá falando. Né? O meu grande amigo, o melhor amigo para dissertar sobre as grandes questões, entendeu? E é isso, né? E eu até digo para algumas pessoas, se você não gostar muito de achar que tá meio parado ali o início, porque realmente a história ali no início, ela vai ficar somente nisso. É alguém falando, só que ele vai soltando nesse meio caminho alguma coisa da vida dele. Né? Você pule para o capítulo 2. O capítulo 2 é a segunda parte e o final. É o meio do livro. Você pula do meio do livro para o final. Sempre eu digo isso para as pessoas, que o tom desse livro é jocoso. Você começa a ler e percebe uma complexidade linguística grande, porque ele ele idealiza o que é a dissertação. Ele fala do método científico, traz Aristóteles, ele é contra os acadêmicos e o mundo. Tanto que o primeiro capítulo ele tem esse subtítulo: Contra os acadêmicos e o mundo.
ele começa a dissertar nas observações sobre a vida dele, ele está observando a vida dele. Então você está dentro do romance, nesse momento de dissertação. Né? Faz parte do gênero romance isso, também. E ele começa a trazer, né, essa pequena parte sobre as grandes questões, né? As grandes questões da humanidade. Traz pura retórica para o leitor. Né? Depois ele fala que não vai mais prolongar o ditado, então ele começa a contar sobre a sua viagem para o grande país, aonde ele conheceu algumas pessoas e o grande amor da vida dele. Né? Pois é. 2018 se foi, só produzir máximo. 2019, nada. Nesse meio tempo, eu ia revisando tudo novamente. Chegava novembro, relia todos os meus livros. Agora está muito difícil, né? Porque são muitos. E seguia para frente, produzindo alguma coisa. Em 2020 foi muito rápido. Olha, em 2019 eu comecei a escrever A Rosa. Uma amiga chamada Carla, ela perguntou por que eu não escreveria poemas. Né? Eu disse, não, eu não tenho mão para escrever poemas, porque eu tinha noção da responsabilidade de levar algo bom. Então o que é que eu entendia como canto? Era Ilíada, Odisseia, então eram textos rebuscados que traziam a narrativa de fundo. E esse era o meu entendimento sobre poesia. Então eu não podia fazer diferente, entende? Podia fazer diferente, né? Por exemplo, Espumas Flutuantes de Castro Alves. São textos, são poemas soltos. Se você tentar entender o contexto da maioria daqueles poemas ali, você não vai entender para quem foi escrito, por quem, quais os motivos. Se você coloca aquilo dentro de uma narrativa, você tem um contexto pronto para o poema. É diferente. Né? Então, quando a Ilíada começa, canta, ó musa ou ó deusa, a ira tenaz de Aquiles, o Pélida, que tantas dores trouxe aos aqueus. Ele está trazendo ali, está introduzindo ali ao personagem, aos personagens, e está dizendo, olha, eu vou falar, mas eu vou já endossando que quem vai falar por ele é a musa. Olha só, né? A musa inspiradora que vai falar por ele. Né? Olha que maravilha, né? Então, 2019, eu estava escrevendo A Rosa. Terminei em 2020. Para me aliviar da Rosa, eu escrevi O Horror de Vila Rica, ou Richville. Estava lá em inglês, né? Eu resolvi mudar. Após ter escrito e publicado, assim, não, vai ser A Vila e acabou. Então, tá ali, A Vila, que é esse aqui, ó. A Vila, né? Que eu produzi foi de forma muito espontânea. Foi um livro que veio de uma espontaneidade absurda. Eu até me assustei como eu escrevi rápido esse romance. Foi coisa assim de... O script dele foi na hora, foi assim, foi rápido. Veio o script, fiz o script. Logo em seguida, eu comecei a escrever. Acredito que no período de 3 dias, eu estava com a base pronta. Né? Muito diferente de outros aí. Né? A Rosa mesmo demorou muito. Eu passava a noite, 2, 3 noites para escrever um soneto. Né? Porque são propostas distintas, né? E A Vila foi o meu segundo romance sério, porque a Liga Comunista é jocoso, Máximo também é sério, mas ele tem uma proposta de ser mais
irônico, ele tem satírico ali, ele meio que satiriza a realidade, né? Já a Vila não, a Vila ele possui humor também, mas é lá na frente, quando tem um capítulo sobre os amigos. E como ele não é um livro sombrio, não, o único livro sombrio que eu tenho aqui é Monstro. E mesmo assim, eu trago um sombrio que é agradável, né, e meio poético. Tem um momento em que ele pendura lá o chefe dele, ele pendura o patrão dele, patrão não, o sócio. Né? Ele pendura o sócio pelas pernas, tá? Ele está assassinando lá o sócio dele. E aí ele enxerga a sombra na sombra. Ele ouve assim ele vê um vulto, uma coisa. Então Monstrum tem realmente algo sombrio. Existe algo sombrio ali, algo mais, né, que não tem em A Vila. A Vila morre muito mais gente, né? Porque é trágico. Monstrum não é trágico em momento nenhum. Tem lá os assassinatos, mas são calculados e executados e você não vê na perspectiva de quem sofre o trágico. Então, né, você não sabe que aquela pessoa estava planejando uma coisa e por causa dele não aconteceu. Isso não existe. Você vai ver tudo na perspectiva do sociopata, do suposto sociopata. Né? Então, né, não tem trágico. Já a Vila é trágico e muito trágico. Né? Outro que é muito trágico é Cleanias. Cleanias, né, é trágico para duas personagens. Uma delas sofre muito mais do que a outra na mão dos deuses. Né? A Vila, você tem ali. É até um livro agradável. Né? Quem narra a narradora é uma mulher. Né? É uma voz feminina, que isso não muda em nada. Você esquece até que é uma mulher que está contando a história para algumas pessoas diante de uma fogueira. Né? É só isso. Tanto que ali no subtítulo está escrito ali, que não dá para ver aqui, que é sobre amizade. Né? Tá escrito aqui, ó. É sobre amizade e escolhas. Né? Ele tem ele tem valores a passar. Todo romance que eu escrevo, ele possui valores a passar, né? Então aqui, quando você vai perceber que ele tem uma mensagem muito profunda sobre a falta de controle sobre certos fenômenos nas nossas vidas, né? E tem uma mensagem muito bonita sobre os defeitos nossos, né? Tem muita gente que pragueja os defeitos, pragueja as escolhas que teve no passado, sendo que se não fossem essas escolhas, se não fossem os meus erros, eu não estaria aqui, né? Se não fosse um monte de pagão fazendo um monte de coisa errada lá atrás, eu não estaria aqui. Então as pessoas têm pensam de uma forma muito errada sobre as pessoas ruins, né? Quando você lê O Senhor dos Anéis, você percebe que há certa misericórdia com Gollum, mesmo ele sendo todo errado, né? E caminhando por todo absoluto mal ali, mas as pessoas que não enxergam o todo, elas não enxergam todo, elas não percebem a importância do Gollum na história. Né? Se não fosse o Gollum, né, o mundo teria acabado em Senhor dos Anéis. Né? Se não fosse o errante ali. Em A Vila também tem isso. Né? Tem essa mensagem também. Né? Obviamente que não exaltando o erro, mas existe uma mensagem escondida de fundo que há fenômenos que fazem parte da vida. Né? E
é isso, né? Que eu não falei aqui. A Cleaners eu falei com a Liga Máxima, a Vila, né? Sobre amizade. O que eu menos falei foi Verus Deus, Introdução ao Cristianismo. Quando eu estava a escrever o Recurso Retórico Ironia, a Liga Comunista e Cleaners e a Verus Deus foram todos no mesmo ano, né? Aliás, saíram no mesmo ano. Verus Deus eu estava escrevendo aí há muito tempo. Então, para me aliviar de Verus Deus, eu né, buscava outras literaturas, outras produções para poder produzir uma coisa diferente e me aliviar de Verus Deus. Eu gosto do catecismo da Igreja Católica e não tenho como não gostar. Porque, como católico, eu acredito na interpretação somente pela Santa Igreja Católica. Isso é uma coisa minha, né? Gosto do catecismo, só que o catecismo ele é de linguagem para pessoas simples, né? Ele, em alguns momentos, o catecismo, ele, você percebe que ele não é para a pessoa que tem a capacidade de entender os fenômenos. Então ele se torna simplista demais em alguns fenômenos, né? E isso me incomodava um pouco. Então eu fiz, não, todo mundo já deve ter se perguntado onde estava Deus na época, na era do bronze, entre os pagãos, como é que era isso? Deus só veio existir quando chamou os hebreus, como é que era isso? Pois é, e esse livro, ele começa exatamente no paganismo, né? Dentro do paganismo, trazendo os valores dos pagãos, trazendo obras escritas pelos pagãos, como os pagãos percebiam os deuses, será que confiavam realmente nos deuses? Hã? Será? E aqui eu não trago a opinião, eu vou pesquisar aqui na internet a opinião. Não, aqui eu fiz um verdadeiro trabalho de arqueologia, digamos assim, né? De historiador e de arqueólogo também, talvez, né? Onde eu fui atrás de fontes e colhi delas os valores que eu coloco ali. Então, como eu vou ter certeza de que os pagãos acreditavam realmente nos deuses ou não acreditavam? Como é que era essa confiança na provisão dos deuses? Como é que era isso? Né? E aí, por intermédio do que se produzia nesses períodos, eu posso trazer uma conclusão. Né? Eu não preciso dar opinião, até porque é um livro novo. Né? Então, o subtítulo desse livro é Introdução ao Cristianismo. Então, eu resolvi dar aquele passozinho lá para trás, para nós culminar, sairmos desse paganismo, para trazer aquela razão, né? Porque se a gente. Olha, uma coisa que eu percebo entre os ateus, estou falando do ateu aqui, aquele que começa a estudar alguma coisa, e ele se sente maravilhado, e fala, agora eu sou ateu, né? Aquele cara mais militante, né? O que eu percebo é que ele fica ligando causas a consequências secundárias e fica ridicularizando. Porque, por exemplo, ó, a causa, Deus existir, aí como você vai ligar isso a sacrifício de animal? Como você vai ligar isso, né, à salvação, por exemplo? Até o Nietzsche lá encrencou com isso, né? Ele falava sobre essa questão de ligar é, fenômenos a causas primárias, né? Ele falava isso e se achava o maior avaliador. É fato que o texto ele não traduz a realidade com completude. Então, a verdade completa da palavra de Deus jamais poderia estar dentro de um livro, certo? Ali está uma pequena parte da tradição escrita,
de um povo, né? Da Igreja Católica. É uma pequena parte da tradição ali, que é palavra de Deus e não a completude da palavra de Deus. Então eu não posso usar um artigo definido. É a palavra de Deus. Eu digo que eu não posso me expressar assim. Eu posso me expressar que a Bíblia é palavra de Deus. Ou melhor ainda, é uma pequena parte escrita, deixar claro que ela é escrita, da palavra de Deus. Né? Então a língua, ela não consegue trazer a realidade, né? A realidade completa dos fenômenos. E há quem, né, se considere intérprete de Bíblia sem a tradição de 2000 anos. Então a pessoa começa a ligar a causa Deus existir com um monte de loucura. Então nesse meio do caminho aí, entre Deus existir lá um sacrifício de um povo no meio do deserto, e existir uma salvação, a pessoa coloca tudo, um monte de loucura aí nesse meio e não recorre com humildade, né, à coluna e sustentáculo da verdade. Ele não recorre, né, à verdadeira instituição que nosso Senhor Jesus Cristo criou. Então, assoberbado, que eu sou, né? Assoberbado, cheio de vaidade, ele pensa ser capaz e ainda joga a culpa no Espírito Santo pelas loucuras que fala. Né? Então esse livro ele vem quebrar com as heresias, ele vem se desfazer das heresias, quebrar as pernas dos hereges. Ele já vem fazendo isso desde o início, né? Com essa questão da inspiração. Quem foi que inspirou quem? O paganismo? Inspirou o cristianismo? Ou uma razão, uma busca por Deus entre as nações, que está dentro de uma busca que vem como uma categoria inata dentro de todo homem, fez ele inventar os deuses, né? Entendeu? E, né? Não, assim, já tendo esse valor no livro, um pouco mais à frente há um capítulo chamado Contra as Heresias, contra as escolhas, né? E nele eu trago os assuntos pertinentes sobre aqueles assuntos que estão no meio ali das pessoas que gostam muito de ficar escolhendo no que crê, no que não crê da fé católica. Né? E mais uma vez para solapar as bases das heresias. Eu sou linguista, então eu tenho de dizer que prefiro a minha forma de tratar ali o assunto. Né? Ah, será que não tem um melhor? Não sei. Eu prefiro do meu jeito de tratar sobre o assunto. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma certa agressividade, né? Eu tenho uma certa agressividade na fala e não convém que eu considere mais bela a pessoa que tem a falinha mole, entendeu? Né? Então é isso. Então, eu já tinha os outros livros já prontos, mas eu falei para mim mesmo, o primeiro vai ser para Deus. É um ato de penitência interessante, não é? Então, primeiro eu publiquei Verus Deus, Introdução ao Cristianismo. Depois os outros eu publiquei de uma vez. Né? Eu acho que é isso, né? Então, esse aqui vai ser requentado. Tinha um material produzido, e falei, não, vamos complementar, e tá aí. Todo dia eu pego um pouquinho, se Deus quiser, esse ano, com muito esforço, né, eu termino ele. Também quero algo leve, complexo, mas leve para todo mundo. Tanto que estou fazendo de cobaia, né? Minha filha de 12 anos está sendo a cobaia para ele.
vez em quando eu faço um desafio linguístico com ela e ela está saindo bem. Então é um sinal de que a didática é boa, né? Então é isso. Solitude é o meu primeiro livro de pura filosofia, né? Os outros, Máximo é de filosofia também, mas não é pura filosofia. Então eu, como linguista, vai sair linguística aqui também. Não é a proposta inicial, né? Não é a proposta. Mas a linguística ela vai vir aqui de uma forma distinta, de uma forma diferente da que aparece nos outros livros. O assunto abordado de linguística vai ser pertinente ao fenômeno título do livro, né? E é o único livro que eu trago algo da minha vida. Já que é filosofia, eu tenho que falar sobre o que eu sei, né? Então, o primeiro livro, esse aqui, ó, é o primeiro né, que eu trarei alguma coisa sobre a minha... Vou contar, né, coisas sobre a minha vida e também sobre pessoas que eu conheci também. Eu vou trazer aí. Toda a minha vilania também, se houver alguma, vai aparecer lá também, né? Se padre vir me confessar, tá aqui, ó, leia aqui. Tô brincando, né? Também não é assim. Mas se tiver algum aspecto de vilania em mim, vai aparecer nesse livro. É tanto que eu já comecei a contar as coisas que eu fiz, mas eu não acho errado, hein? Fiz muita coisa aí que eu não acho errado, não. Né? Eu estará nesse livro, né? De uma forma agradável, né? Uma forma gostosa de ler, espero. Eu comecei a ler e tá demais o início. O início, né? Ainda fiquei me perguntando como pode, né? Como pude fazer isso, né? Me perguntei, né? Tá muito bom o início, né? E a linguística vai vir com tudo aí, né? Vai ser linguística, tanta linguística que, meu Deus do céu. Espero não deixar chato o livro, né? Um pouco mais à frente, né? Vai ter ali um diálogo, fulano versus Beltrano. Um diálogo real aí, né? Espero. Vai ter um debate aí, fulano versus Beltrano, sobre um determinado assunto. Aí talvez vários, né? E curtos talvez também, né? Que pode ser que eu tenha acabado com o debate no início. E aí eu vou registrar também. Vou registrar, se tiver acabado no início, não, se eu me recusar na hora, não me recuso. Me recuso a discutir um assunto com uma pessoa como você. Vai ficar registrado lá também, né? Isso vai ficar lá mais ou menos, vai ser o penúltimo capítulo. Jonas versus alguém. Jonas versus alguém. Assim vai. São seus últimos capítulos serão esses. E o registro será real, né? De 1, 2 ou 3. Vai depender da minha vontade, do que eu pensar, como eu tô pensando mais ou menos como vou terminar esse livro, né? Mas o início dele tá muito bom. Então é isso. Hoje estão todos gratuitos. É só digitar jonasacademic.rf.gd, né? Mulheres geralmente gostam mais de Monstro, do meu livro Monstro. Homens gostam mais do recurso retórico. Pessoa com menos idade vai gostar mais de A Vila. A Liga Comunista acho que é de gosto de todo mundo. É um texto que é bem agradável. A pessoa mais... Jonas, eu gosto de literatura, eu sou uma pessoa mais erudita, eu me considero uma pessoa inteligente. Se você se considera uma pessoa inteligente, talvez você goste de A Liga. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, pelo que as pessoas me dão de volta de informação, né? Foi uma pessoa que ficou chocada, né, e veio conversar comigo. Eu disse, olha, o que aconteceu? Eu disse, não, o que, né?
tipo, me fiquei absurdo, achei um absurdo, não sei o quê. Eu falei, a intenção não era essa. A intenção a pessoa tem que chegar para mim e dizer, a minha intenção é que a pessoa chegue para mim e diga, me diverti, tive bons momentos lendo esse livro, ri algumas vezes, entendeu? Essa é a intenção. Teve uma pessoa que ficou se questionando para mim, hoje nós nem falamos, ficou questionando, para quê, né? Primeiro veio com o idealismo de como eu deveria ter escrito, depois ficou, para quê, entendeu? É outro vampiro psíquico, né? O vampiro psíquico, ele faz isso, ele olha, fala, como é que eu... Isso ele nem raciocina, porque a entidade, né, que está dentro dele, né, pensa por ele, a entidade pensa, como eu tiro a alegria dessa pessoa, só para essa pessoa não ter esse eixo somente nessa situação. Aí ele traz essa situação como se fosse a realidade. Então é isso, meus amigos do grupo O Trivium, né? Gramática, Retórica e Lógica. Deus abençoe todo mundo, né? Fiquem com Deus e Nossa Senhora, né? Deus abençoe todos.